Olá, você sabe por que as empresas usam o Lean Six Sigma e aplicam sua filosofia e objetivos? Se quiser saber um pouco mais, logo após a vinheta, nós começamos a falar do assunto. Até já. Iniciamos agora então o valor do Seis Sigma. Toda organização, mesmo sem fins lucrativos, deve ter uma fonte de renda, de uma forma ou de outra, para permanecer no negócio. Se uma empresa gastar mais do que o necessário ao longo do tempo, ela estará fora do mercado. Assim, o desafio de toda organização é tornar-se lucrativa em tudo o que fizer para que possa continuar a fazer o que faz, mesmo que isso implique solicitar contribuições. Gerentes, funcionários, fornecedores, proprietários de processos, partes interessadas e clientes, tanto internos quanto externos, todos têm seus desejos e necessidades que o negócio deve satisfazer de maneira eficiente para que o lucro possa ser alcançado. Assim, a primeira fórmula que todo Six Sigma Green Belt deve aprender é o cálculo para o cifrão. O cifrão pode ser vinculado ao custo da qualidade ou outros cálculos financeiros encontrados em sua organização. Sem um foco nas finanças e no impacto que este indicador-chave de desempenho tem sobre os resultados financeiros, a administração se desviará para outras questões aleatórias que chamarão a sua atenção. Mas por que usar o Lean Six Sigma em comparação com outras metodologias? Depois que a Motorola começou a promover sua metodologia Seis Sigma no final dos anos 80, muitos ficaram céticos quanto ao seu verdadeiro valor. Até Jack Welch, da General Electric, inicialmente rejeitou a ideia do Seis Sigma como uma moda passageira no início dos anos 90. No entanto, depois que a GE teve um lançamento bem sucedido em uma de suas divisões, o Seis Sigma rapidamente se tornou uma força motriz em meados da década de 90, que começou a se espalhar por vários setores. O burburinho do Seis Sigma como modismo, ou qualquer que seja o nome que foi chamado, começou a provar que era algo diferente, algo mais do que vários outros modismos de negócios que o precederam. O verdadeiro poder do Lean Six Sigma é o uso de muitas partes ou elementos de outros métodos que comprovadamente funcionam. Isso em conjunto com o foco gerencial para criar uma rede organizacional de atividades que apoiem a melhoria. Ou seja, geram esforços para melhorar continuamente em todos os aspectos da organização, em conjunto com práticas contábeis padrão que demonstram o impacto da melhoria contínua e da redução da variação nos resultados financeiros da organização. O Lean Six Sigma deve ser uma grande coleção de ferramentas que a empresa pode usar conforme apropriado em questões identificadas para alcançar a melhoria contínua em toda a organização. Aprender a usar essas várias ferramentas de forma eficaz leva tempo e prática e leva à distinção dos chamados níveis de competência, os famosos cintos, ou também conhecidos como belts. Títulos típicos incluem White, Yellow, Green, Black e Master Black Belt. Algumas organizações usam menos ou mais cintos, dependendo de sua estrutura organizacional ou necessidade. Pelo menos um consultor tem um nível que o pessoal chama de Six Sigma Money Belt, a pessoa capaz de traduzir em dinheiro essas melhorias. Mas como a filosofia e os objetivos do Lean Six Sigma devem ser aplicados? Com os vários sucessos, houve ainda mais falhas de organizações que tentaram implementar uma metodologia Seis Sigma. As razões são muitas, entretanto, a falha mais comum é a falta de comprometimento da administração com a melhoria real do processo. Outra razão importante para a falta de bons resultados de retorno
é treinar muitos Black Belts nos estágios iniciais do processo, antes que a organização saiba como implantar este processo com sucesso ou dar aos novos o uso de ferramentas de melhorias de processo na hora de implantar esses aplicativos com eficácia. Como muitos gerentes costumam buscar a fórmula mágica, eles tendem a contratar consultores externos para entrar na organização e começar a treinar Black Belts, que então devem conduzir projetos para economizar grandes quantias de dinheiro nos resultados financeiros. As ondas iniciais normalmente economizam muito dinheiro. No entanto, depois que os consultores saem, poucas pessoas internas que entendem as ferramentas em níveis altos o suficiente para encorajar o uso da metodologia Seis Sigma, o que gera um problema muito sério. Ansiosos por ver o retorno do investimento em todo o treinamento realizado, os consultores são contratados apenas por curtos períodos e os gerentes esperam que seu pessoal interno avance no processo. A verdade sobre qualquer esforço de melhoria de processo é que normalmente leva 2 anos completos ou mais para aprender como as ferramentas funcionam e entender suas aplicações. Um experimento conduzido em Michigan, sob a orientação de Robert Woods Johnson Grant, envolveu a melhoria do desempenho na prática, num consultório médico. Grupos em vários estados iniciaram esse processo envolvendo enfermeiros nesses estados e ensinando-lhes ferramentas de melhoria de processos. Elas mostraram algum sucesso em cada programa tentado. No entanto, o grupo em Michigan contratou o Automotive Industry Action Group, a famosa AIAG. E os principais médicos da indústria automotiva dos Estados Unidos se envolveram orientando que engenheiros de processo e engenharia de qualidade fossem usados em vez de enfermeiras para ir aos consultórios médicos selecionados em todo o estado. A AIAG ensinou aos engenheiros os conceitos básicos de trabalho em um consultório médico e enviou-lhes clientes como apenas nas mãos das pessoas nos grupos, departamentos de controle de qualidade, em vez de nas mãos das pessoas que realmente faziam o trabalho de fazer o produto ou fornecendo o serviço. Isso foi especialmente verdadeiro nos Estados Unidos durante as décadas de 1950, 1960, 1970, à medida que os gerentes procuravam maneiras melhores de tentar gerenciar todos os recursos da organização. Muitas organizações ainda lutam com a satisfação do cliente. Em meados da década de 1920, um jovem engenheiro chamado Walter Schiller desenvolveu uma técnica de uso de gráficos para monitorar um processo para identificar se esse processo estava agindo de maneira previsível ou se o que ele chamou de causas especiais estavam afetando o processo. Esses gráficos ficaram conhecidos como os gráficos de controle da qualidade. O gráfico P foi o primeiro a ser usado. Entretanto, hoje, os chamados gráficos de comportamento do processo, pois queremos ver o que o processo está fazendo em relação às probabilidades estatísticas. Muitas outras ferramentas e técnicas foram desenvolvidas desde então, conhecidas por uma longa lista de nomes. A seguir, mostro algumas importantes abordagens da qualidade ao longo do tempo. Os círculos da qualidade, que perdurou aí entre 79 e 81. Grupos de estudos de melhoria da qualidade ou autoaperfeiçoamento compostos por um pequeno número de funcionários, 10 ou menos, e seu supervisor. Os círculos de qualidade se originaram no Japão, onde são chamados de círculos de controle de qualidade, os famosos CCQs. Controle estatístico de processos, que passou a ser usado mais intensivamente em meados dos anos 1980. A aplicação de técnicas estatísticas para controlar um processo, também chamado de controle estatístico da qualidade. ISO 9000, sua primeira versão em 87, perdura até hoje. É um conjunto de padrões internacionais de gestão e garantia da qualidade desenvolvidos para ajudar as empresas a documentar com eficácia os elementos do sistema da qualidade,
a serem implementados para manter um sistema de qualidade eficiente. Os padrões publicados inicialmente em 1987 não são específicos para nenhum setor, produto ou serviço em particular. Os padrões foram desenvolvidos pela International Organization for Standardization, ISO, uma agência internacional especializada em padronização composta por órgãos de normalização nacionais de 91 países. As normas passaram por revisões em 94, em 2000, 2008, 2015. E agora abrangem a ISO 9000, definições, a ISO 9001, os requisitos auditáveis, e a ISO 9004, que trata da melhoria contínua. Reengenharia, né? Teve um auge, aí, um uso bastante intenso entre 96 e 97. Tratava-se de uma abordagem inovadora envolvendo a reconstrução de uma organização inteira e seus processos. Benchmarking, que hoje é utilizado como ferramenta do próprio Lean Six Sigma, ele já foi abordado como um tópico, como uma visão master de qualidade, né? E teve um uso muito forte aí entre 1988 e 1996. Benchmarking é um processo de melhoria no qual uma empresa mede seu desempenho em relação ao das melhores empresas da classe, determina como essas empresas alcançaram seus níveis de desempenho e usa as informações para melhorar seu próprio desempenho. Os assuntos que podem ser avaliados incluem estratégias, operações, processos e procedimentos. Balance Scorecard, também uma ferramenta utilizada até hoje, criada em 1990, mas também já teve um forte apelo de quase que sinônimo de qualidade. Trata-se de um conceito de gestão que ajuda os gerentes em todos os níveis a monitorar seus resultados em suas áreas-chave. Critérios do Prêmio Malcolm Baldrige. Um prêmio estabelecido pelo Congresso dos Estados Unidos em 1987 para aumentar a conscientização da gestão da qualidade e reconhecer as empresas dos Estados Unidos que implementaram sistemas de gestão de qualidade com sucesso. 2 prêmios podem ser dados anualmente em cada uma das 5 categorias: empresa de manufatura, empresas de serviços, pequena empresa, educação e saúde. O prêmio leva o nome do falecido secretário do Comércio, Malcolm Baldrige, um defensor da gestão da qualidade. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias do Departamento de Comércio dos Estados Unidos gerencia o prêmio e o American Society for Quality o administra. Depois disso, temos a abordagem do próprio Six Sigma, criado na década de 95, perdurando até hoje, e o Lean Manufacturing, criado aí por volta de 2000, na verdade criado em meados de 90, o Lean Thinking, e começou a ser usado fortemente ou aplicado fortemente nas indústrias a partir de 2000 e perdura até hoje. Além dessas, temos também outras abordagens, como o WCM, World Class Manufacturing, a Indústria 4.0, que são elementos que basicamente se utilizam dessa estrutura criada da junção do Lean e do Six Sigma e incorporam alguns outros elementos. A Indústria 4.0, por exemplo, traz como um forte elemento a informação, o tratamento da informação de forma rápida e precisa, para que as tomadas de decisões sejam feitas de forma rápida. Fechamos assim então o nosso primeiro vídeo do curso Green Belt. Até a próxima. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, fazer seus comentários e ativar o sininho de informações.